Você realmente aprendeu o que está tentando ensinar ao seu filho? Hoje nós falaremos sobre a pedagogia do exemplo. Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Hoje nós utilizaremos do exemplo de Jesus na nossa interação. Nunca houve, em tempo algum, um outro ser que tão perfeitamente tenha conseguido se utilizar do exemplo como método eficaz no processo ensino-aprendizagem. Então, como mestre, Jesus ele guiou aqueles que dele se cercavam. Ele soube também exemplificar e ensinar através do seu testemunho de amor e de humildade. Então, quando nós agimos em sintonia com o que nós professamos, o nosso verbo ele ganha uma força de transformação naqueles que nos observam. Isso acontece em sociedade, no templo religioso, no trabalho e principalmente no nosso lar. Então, aqueles com quem nós convivemos, seja o marido, o filho, qualquer pessoa que esteja convivendo mais de perto conosco, quando eles percebem que a nossa ação ela está fundamentada, ela está embasada naquilo em que nós falamos, nós conseguimos fazer com que aquele outro, pelo menos, comece a refletir sobre as nossas posturas. E essas posturas, no processo ensino-aprendizagem, em relação aos nossos filhos, ao meu, ao seu filho, ela precisa ter coerência. Porque eles percebem quando estamos sendo contraditórios e incoerentes. Porque se a gente não fundamenta, não baseia essa nossa ação na fala, é assim que nós vamos passar para eles. É esse papel que nós vamos estar representando na vida deles. Então, nosso verbo, o nosso ensinamento, não vai ter o poder de realmente levar o ensinamento àqueles que nós queremos. E aqui eu vou deixar um exemplo para vocês. Existia um pai em que ele foi levar 3 filhos ao circo. Chegando lá, o rapaz da bilheteria, ele perguntou qual a idade das crianças, porque na bilheteria tinha um cartaz que tinha escrito assim: crianças menores de 3 anos não pagam. E quando ele perguntou àquele pai qual a idade dos filhos, o pai disse 10, 7 e 4 anos. O rapaz fez a conta de quanto seria e passou para ele. Mas junto com isso, com essa ação, ele fez um comentário infeliz. E ele disse assim: se o senhor tivesse me dito que o seu filho mais novo tinha apenas 3 anos, o senhor pagaria menos. Porque olhando para ele, eu acreditaria que seu filho tem apenas 3 anos. O pai olhou para os filhos, olhou para o rapaz da bilheteria e disse: eu poderia até ganhar uma vantagem financeira se eu tivesse mentido a idade dos meus filhos. Mas, olhando para eles, eu tenho a certeza que perderia também a grande oportunidade de me tornar exemplo na vida deles. E esse exemplo eles levarão para a vida toda. Com essa fala, aprenderam os filhos e aprendeu o rapaz da bilheteria, que de certa forma sugeriu que o pai mentisse diante dos filhos. A mentira em tempo algum nos traz vantagens, né? Mas fazer isso diante dos nossos filhos quebra o processo educativo eficaz. Isso se queremos realmente ter êxito nesse processo. E nós, em casa, muitas vezes fazemos concessões à mentira. E vou dar aqui exemplos disso aí. Nossos filhos vão tomar banho. Muitas vezes nós percebemos que eles não tomaram banho. Eles cuidaram do cabelo, molharam aqui, abriram o chuveiro, mas aquele banho mesmo eles não tomaram. Aí você pergunta: você tomou banho? Eles: sim. E isso se repete durante um tempo. E você perde a chance de chegar para ele, chamar e conversar.
Não é chegar para ele, gritar, puxar a orelha, abrir o chuveiro e pô-lo embaixo do chuveiro. É conversar. Para ele entender e refletir sobre quais as vantagens dele em simplesmente não tomar banho. Porque você precisa ensinar a ele a importância de cuidar do corpo, a importância da higiene pessoal. A mesma coisa acontece quando seu filho sai de casa, na escola, quando a escola permite isso, ou em algum outro lugar, onde ele vai fazer um lanche. E aí você pergunta, o que você lanchou? Foi saudável? Às vezes ele comeu uma fritura, tomou um refrigerante, mas ele diz a você justamente o contrário, que se alimentou de forma mais saudável. A gente percebe quando o filho está mentindo. Isso se a gente realmente se dispôs a conhecê-lo. E da mesma forma, é engano nosso acreditar que os nossos filhos não percebem quando nós estamos mentindo. É engano. Porque a criança, os nossos filhos, desde a primeira infância, eles aprendem por imitação. Então eles vão observar que nós estamos falando algo e agindo de forma diferente. Talvez ainda pequenininhos eles não consigam ter tão clara essa percepção, mas à medida que eles vão crescendo, isso vai ganhando força dentro deles. E aqui vai um alerta, porque quando chega na adolescência, começam os conflitos, os embates entre pai e filho. E os pais vão perguntar aos filhos por que de tanto conflito, de tanta rebeldia. E aí eles não percebem que essa rebeldia e esse conflito vem do seu processo educativo. Vem da forma como o pai e a mãe, o responsável, se posicionou diante dele durante tantos anos. Não foi uma relação positiva. Não foi uma relação produtiva, capaz de fazer com que o filho criasse confiança, acreditasse naquele verbo que o pai, que a mãe, o responsável, estava passando para ele. Porque aquele verbo, aquela ação estava em dissonância com a prática. Gandhi, certa vez, eu vou narrar uma experiência de Gandhi com as minhas próprias palavras. Certa vez, uma mãe procurou Gandhi com o filho e ela pediu a Gandhi para que ele dissesse ao filho, mostrasse ao filho que ele não deveria comer açúcar, que ele não deveria comer doce. E Gandhi passou alguns ensinamentos para eles, mas não tocou no doce, como ela tinha pedido, no açúcar, né, como ela tinha pedido. Passado algum tempo, aquela mãe voltou a Gandhi de novo com o filho e fez o mesmo pedido novamente, para que Gandhi falasse para o filho dela que ele não deveria comer doce. E daquela vez, Gandhi, após alguns ensinamentos, falou que o filho dela não deveria comer doces, não deveria comer tanto açúcar. E ela ficou intrigada e perguntou a Gandhi, mas por que da outra vez que eu estive aqui, o senhor não passou esse ensinamento para o meu filho? E Gandhi muito tranquilamente respondeu, é que da outra vez que a senhora esteve aqui com ele, eu ainda comia doce. Então eu não poderia pedir ao seu filho que não comesse doce se eu mesmo ainda comia. Então eu procurei parar de comer doce para hoje poder passar esse ensinamento e fazer esse pedido ao seu filho. Então veja que muitas vezes nós estamos sendo inimigos do processo educativo que estamos realizando em relação aos nossos filhos. Porque nós acreditamos que eles são bobinhos, que eles não percebem como estamos agindo. E ficamos perdidos sem saber quando a coisa estoura, né? Quando o processo vem, o filho tem aquele embate conosco. Nós não percebemos quando aquilo surgiu. Aonde foi que erramos? Qual o momento que nós fomos omissos no nosso processo educativo, na nossa pedagogia, para que os filhos chegassem, a nossa relação com eles chegasse àquele ponto. Certa vez em Goiás, eu encontrei um casal
que após uma palestra, eles vieram conversar comigo. E a mãe, ela dizia assim: nós estamos muito tristes, porque essa semana o nosso filho, ele teve uma discussão com o meu marido, o marido estava presente, ela falava isso na frente dele. Ele teve uma discussão com o meu marido e eles brigaram tanto que chegaram a se agredir fisicamente. E nós estamos aqui sem saber direito como agir. E o marido calado, com a cabeça baixa. E eu disse assim: o senhor já experimentou agora que o tempo passou, o senhor já se acalmou, ele certamente também já acalmou, né? Aquele calor do momento já passou. O senhor já procurou conversar com ele para tentar um entendimento, para poder reconhecer que houveram excessos, que houve excessos e que vocês precisam conversar e se entender? E quando eu falei que houve erros, ele se exaltou. E ele disse: mas como eu cometi erros se o que eu estou tentando passar para ele é que aquela turma dele, que é envolvida com drogas, com bebida, que aquela turma não faz bem para ele, que aquela turma não tem o que ensinar para ele. E cada dia ele chega mais tarde em casa e cada dia ele cria mais problemas dentro de casa por conta dessa influência desses amigos. E aí eu falei para ele o seguinte: se o senhor não tentar se aproximar do seu filho e desistir dele agora, quem é que vai acolher esse filho? Será que o mundo tem capacidade de acolher o seu filho da mesma forma que o senhor tem? Será que o mundo tem o amor capaz de ir ao encontro do seu filho, de perdoar um erro e de tentar ensinar, torcer, orar, vibrar por ele positivamente? Se o senhor desistir do seu filho hoje, o mundo vai abraçá-lo. Mas o traficante vai abraçá-lo, os amigos que não têm uma influência positiva sobre ele vão também abraçá-lo. E cada dia mais ele vai se perder. Então a família, ela tem que andar junta, ela não pode, um pai e uma mãe não pode desistir de um filho. Nós, quando assumimos essa responsabilidade, essa tarefa dada por Deus, de receber um filho no nosso seio familiar e conduzi-lo até a fase adulta, com ele, com a alegria, vem o ônus e o bônus, não é? De todo esse processo. E a gente precisa ter consciência disso. É muito fácil conduzir os nossos filhos quando eles ainda estão na infância. Mas na adolescência, esse cordão umbilical, ele já se fragmentou, ele está mais essa linha, ela está mais tênue, porque agora nossos filhos já conseguem se posicionar. Nossos filhos já conseguem entender se estamos realmente agindo de acordo com o que falamos. Nossos filhos percebem nossas mentiras, percebem se estamos enganando alguém, se estamos enganando o marido, a esposa. E eles se rebelam contra isso, porque ao contrário de nós, eles estão em processo de formação. Então eles querem ver verdades. Eles querem verdades nas quais eles possam realmente acreditar. E utilizar essas verdades na construção da sua personalidade, do seu caráter. E se nós não passamos essas verdades para eles, essa relação realmente vai se fragmentar. Mas eu peço a você, mãe, pai responsável, não desista do seu filho. Não importa qual é o processo, qual é a dificuldade que vocês estão vivenciando. Não importa qual é a demanda de dificuldades que ele está passando nesse momento para você. É importante que você reconheça que o papel de condutor é seu e não dele. Ele carece, ele depende da sua postura, da sua firmeza para poder se posicionar diante da vida, enfrentar os desafios que ela impõe e tomar as próprias decisões.
E nós precisamos fazer isso com humildade. Com aquela humildade que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Porque quando nós erramos, nós precisamos ter a humildade de ir ao encontro daquele com o qual a gente errou, pedir perdão e tentar reconduzir o processo. E é assim que um pai, que uma mãe precisa fazer em relação ao filho. Então, se houve um momento como esse, de dificuldade, é importante esperar um tempo para as coisas se acalmarem. E mais importante ainda, é termos a humildade de reconhecer os nossos excessos. Chegar para os nossos filhos e dizermos: filho, eu errei, eu me exaltei, eu tomei uma posição não muito correta em relação a você. Eu gostaria de me desculpar e pedir a você que releve a situação para que a gente possa fazer um novo começo, um novo caminho a partir de agora. E claro que isso é possível. E é assim que devemos agir. Porque quando agimos dessa forma, nós estamos dizendo a eles que nos importamos com eles, que amamos e que estamos realmente preocupados com o futuro, com o que eles vão estar construindo na própria vida. E que estamos ao lado, que estamos sendo parceiros dele. Da mesma forma, quando eles fazem algo produtivo, quando você percebe que eles se esforçaram para obter êxito, mesmo que o êxito não tenha sido aquele esperado, você deve recompensá-lo. Porque muitas vezes os pais pensam que eles estão ali apenas para julgar e criticar, julgar e criticar. E nós estamos ali para facilitarmos o processo de condução da vida deles. E com isso, todas as vezes que eles obterem êxito, que eles se posicionam de forma correta, a gente precisa enaltecer. É tão bom receber elogios. É tão bom. Mas, antes de qualquer coisa, é mais importante ainda sermos verdadeiros na vida deles. Ou então, nós estaremos sendo inimigos da educação dos nossos filhos. Porque se existe alguém que tem influência sobre a vida do meu filho, do seu filho, somos nós mesmos. A primeira referência dele somos nós. Durante muito tempo, os super-heróis da vida deles somos nós. E se nós não assumirmos esse papel, o que estamos fazendo? Fingindo ser pai, fingindo ser mãe. Pai e mãe não é só aquele que leva na festinha da escola. Pai e mãe não é só aquele que está nos finais de semana, no aniversário de um amigo, ou está segurando na mão em algum encontro de família. Pai e mãe é aquele que está ao lado no momento do embate. É aquele que está ao lado quando o filho trava. Sabe aquele momento que o filho trava? Sabe aquele momento em que o filho não consegue aprender matemática? Sabe aquele momento em que o filho tem uma decepção com um amigo, com a namorada? É nesse momento que estamos sendo chamados a sermos pais. É nesse momento em que a vida está nos convidando ao testemunho dessa missão, que foi escolhida por nós, ninguém impôs. Nós fizemos planos para receber, na maioria das vezes, não é? E mesmo que eles não tenham sido feitos, se somos cristãos, então eles vieram no momento certo para a nossa vida. E cabe a nós procurarmos dar o melhor. E esse melhor, ele vai também ao encontro de uma construção que é preciso ser feita, que é a conquista da autoridade moral. E você já parou para pensar se você realmente já conquistou essa autoridade moral do seu filho? E eu vou pedir aqui para você se fazer a seguinte pergunta.
Eu realmente vivencio aquilo que procuro ensinar ao meu filho? Você já parou para pensar sobre isso? Se você realmente está tendo as posturas coerentes com aquilo que você está tentando ensinar a ele, porque disso depende a conquista da autoridade moral. E quando conquistamos a autoridade moral, conquistamos também confiança, conquistamos a segurança que eles terão para nos procurar, independente da demanda que eles tenham para trazer para nós. Então, se um filho, ao ouvir o discurso de um pai, ele se sente seguro para rebater esse discurso, é porque certamente, em algum momento, ele percebeu que o pai apenas passou palavras e não se posicionava de acordo com isso, com o que realmente professava. E quantos de nós ainda agimos assim? Diante dos nossos filhos, nós somos os santinhos, não é? Mas longe deles, nós agimos de forma diferente. E muitos pais, eles se transformam quando se dispõem ao exercício da maternidade, da paternidade. Alguns param de beber, outros param de fumar, não é? E isso é muito válido, a gente mudar posturas para procurarmos ser exemplo na vida do outro. Isso enriquece a relação, isso faz com que nós nos sintamos melhores, porque existe coisa melhor do que você poder andar de posse de si mesmo, sem o medo que alguém descubra algo diferente do que você fala, sem o medo de ser revelado, né, algo que você fez e que vai de encontro, né, àquilo que você procura ensinar. E uma mãe, uma vez, veio conversar conosco e ela disse que a filha perguntou se ela, ainda jovem, ela tinha prática de ir a uma determinada loja, que era comum naquela época essa prática, para abrir os saquinhos de bala e pegar bala. E a mãe admitiu para a filha que fazia isso. E a filha tinha aquela mãe como um alto exemplo no processo educativo. E aquela filha se desencantou, ela tomou um susto ali com aquela mãe, né? Mãe, mas a senhora já fez isso. E a mãe disse, olha, eu tenho que ser verdadeira com você. Os erros que eu cometi precisam pelo menos servir de exemplo para que eu passe a você algo que você não deve fazer. Por quê? Porque eu já fiz e não deu certo. Mas você entende também que o seu filho, ele precisa viver as próprias experiências. Mas algumas, ele pode ir enfrentá-las já com uma estrutura, com conhecimento suficiente para se dar melhor do que você. E é isso que você tem que ensinar. Porque quando um pai chega para mim e diz assim, como eu posso dizer ao meu filho para não fumar maconha se eu já fiz isso no passado? Aí eu olho para ele e digo, mas o que essa sua experiência do passado trouxe de bom e de ruim? E é assim que você deve se posicionar diante do seu filho. Essa experiência de fazer uso da maconha, ela trouxe algo de bom para a sua vida, de algo positivo? Se trouxe, fale para o seu filho, seja sincero. E fale também o que não trouxe de positivo. Será que curtiu um barato durante algum tempo? Não é? Será que beber a ponto de se embriagar traz algo bom para a vida de alguém? Se traz, você passa para o seu filho e aprenda junto com ele. Mas não deixe que ele enfrente essa experiência sozinho, sem receber a orientação devida que você já obteve, não é? Os resultados dessa mesma experiência. Então você tem a obrigação de passar para ele. Para que ele possa, a partir daí, se posicionar. Só que ele vai acreditar em você sim.
se ele perceber verdades em tudo que você fala. E esse é um ponto muito importante nessa questão da recompensa, porque ela tem muito a ver com o momento certo de você se posicionar, o momento certo de você fazer a exigência e você realmente dar em troca, você assim incentivar o filho, ó, filho, é esse o caminho, vá por aí, por experiência própria, por aí você consegue, você caminha e chega bem. Então nós precisamos buscar sempre esse entendimento, esse diálogo com o nosso filho e utilizar sempre da humildade e do amor. Humildade para reconhecer o erro e o amor para abraçar, para acolher, para ter empatia com ele naquele momento que ele realmente precisar de nós. Então, amigos, hoje nós conversamos sobre as nossas posturas diante dos nossos filhos. Posturas essas que vão ser muito valiosas para a vida futura deles. E aqui eu vou deixar para vocês uma reflexão. Mas antes eu queria dizer que na vida futura, na adolescência, até na infância, quando o seu filho precisar se posicionar diante da vida e ele estiver longe de você, vai ser muito mais das suas ações que ele lembrarão do que da sua fala. Então vamos à nossa frase de reflexão. Primeiro ele fez, depois pediu que todos fizessem. Essa frase está registrada por João em seu evangelho, no capítulo 13, quando ele narra a cerimônia do lava-pés, quando Jesus foi lavar os pés daqueles que estavam com ele, e depois pediu que todos fizessem como ele. Ali ele estava dando um exemplo de humildade, um exemplo de amor. E através dos exemplos de Jesus, nós temos sim como levá-los para dentro do nosso lar, da nossa pedagogia familiar, para que a gente possa obter êxito no nosso processo educativo. Então, se você deseja fazer a diferença na vida do seu filho, seja luz. Aponte caminhos para a vida deles, caminhos seguros, mas não os obrigue a seguir. Apenas aponte os caminhos, mas deixe que eles tomem as próprias decisões e esteja ao lado para isso. E acima de tudo, quando apontar caminhos, se possível, vivencie esses caminhos com eles. Porque você vai passar para eles que assim como você, um dia, eles terão as conquistas deles, mas que essas conquistas só terão verdadeiro valor quando eles agirem em sintonia com o que falam. Então, meus amigos, se o que nós conversamos aqui hoje pode fazer com que você transforme a sua relação com seu filho, eu já estou feliz. Então, se você gostou, compartilhe, indique o nosso canal a algum amigo, alguém que você acha que esteja precisando ouvir o que nós conversamos aqui. E principalmente deixe as suas sugestões para que nós possamos ter um feedback se o que estamos falando está realmente surtindo efeito e fazendo com que você pelo menos reflita nas suas posturas e no seu processo pedagógico em relação à sua família, em relação aos seus filhos. Então vamos juntos? Na próxima interação, nós falaremos sobre a adultização das nossas crianças. E eu espero você. Vamos juntos? Um grande abraço.